Era carnaval em Salvador quando Marcos finalmente chegou ao fundo do poço. Enquanto milhões pulavam nas ruas ao som dos trios elétricos, ele estava trancado em seu apartamento de cobertura na Barra, contemplando o vazio de uma vida construída inteiramente ao redor de si mesmo. Aos 42 anos, tinha conquistado tudo o que sonhara: a empresa de tecnologia bem-sucedida, o carro importado, a conta bancária robusta, o apartamento com vista para o mar. Mas naquela noite, com os fogos de artifício iluminando a Baía de Todos os Santos, ele se sentia mais morto do que vivo. É isso? Perguntou ao espelho, encarando o reflexo de um homem que tinha tudo e não tinha nada. Trabalhei 20 anos para chegar aqui, e agora que cheguei, descobri que aqui é lugar nenhum. A história de Marcos ecoa no coração de milhões de brasileiros que descobriram, muitas vezes tarde demais, que uma vida vivida apenas para si mesmo é uma prisão dourada. Não importa quão confortável seja a cela, ainda é uma cela. Fomos criados para algo infinitamente maior do que a autorrealização, fomos criados para sermos templos vivos do Espírito Santo, canais do amor divino em um mundo sedento de propósito verdadeiro. Naquela mesma noite de carnaval, do outro lado da cidade, na periferia de Salvador, Dona Edna estava realizando seu trabalho de todas as terças-feiras, servindo sopa para moradores de rua no Pelourinho. Aos 67 anos, aposentada com um salário mínimo, ela poderia estar em casa descansando. Mas há 15 anos, desde que teve um encontro transformador com o Espírito Santo, sua vida tomou um rumo que ela jamais imaginou. Eu era igual a todo mundo, ela conta enquanto mexe o caldeirão fumegante. Vivia reclamando do que não tinha, sempre querendo mais para mim, mais para minha família. Então, numa vigília de Pentecostes, senti o Espírito Santo me encher de uma forma que não sei explicar. Era como se um rio começasse a fluir de dentro de mim, e esse rio não podia ficar parado, tinha que fluir para os outros. Desde então, minha vida não é mais minha. É dele, para eles. A transformação de Dona Edna ilustra uma verdade revolucionária que o apóstolo Paulo expressou em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta não é uma metáfora poética ou uma hipérbole religiosa, é a descrição literal de uma vida capacitada pelo Espírito Santo para transcender os limites sufocantes do ego. No interior do Paraná, em uma pequena cidade chamada Prudentópolis, vive Pedro Ivanov, descendente de ucranianos, agricultor de 55 anos que experimentou essa realidade de forma dramática. Durante anos, Pedro viveu uma fé nominal, frequentando a igreja por tradição familiar, mas mantendo Deus em um compartimento seguro e separado de sua vida real. Tudo mudou quando sua filha de 16 anos foi diagnosticada com leucemia. Eu orava como um desesperado, mas eram orações egoístas, Pedro admite, suas mãos calejadas segurando uma xícara de café forte. Era tudo Deus, me dá isso, Deus, faz aquilo. Até que um dia, exausto de tanto implorar, eu simplesmente me rendi. Disse: Senhor, não aguento mais viver na minha própria força. Se o Senhor quiser usar esta situação, esta dor, para sua glória, que seja feita sua vontade, não a minha. Foi como se uma represa se rompesse dentro de mim. O Espírito Santo me inundou com uma paz que não fazia sentido lógico. O que aconteceu depois transformou não apenas Pedro, mas toda a sua comunidade. Ele começou a visitar outras famílias no hospital que enfrentavam situações similares. Sem nenhum treinamento pastoral, apenas movido pelo Espírito, ele se tornou um instrumento de consolo e esperança. Sua filha, hoje com 22 anos e em remissão, testemunha: meu pai morreu naquele hospital e ressuscitou uma pessoa diferente. Antes, ele vivia para nossa família. Agora, ele vive para o reino de Deus, e paradoxalmente, nossa família nunca foi tão abençoada. Esta paradoxo, perder a vida para encontrá-la, está no coração do Evangelho e é possível apenas através do poder do Espírito Santo. É o que Jesus prometeu em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Note que Jesus não disse terão poder como algo para possuir e controlar, mas receberão poder, um fluxo contínuo que passa através de nós, não para nós. Em Manaus, no coração da Amazônia, esta verdade ganha contornos ainda mais vívidos através da vida de Raoni, um indígena da etnia ticuna que se tornou pastor. Criado na aldeia seguindo as tradições de seu povo, Raoni teve um encontro com missionários aos 18 anos.
Mas sua conversão real aconteceu anos depois, quando finalmente entendeu a diferença entre religião e vida no espírito. No início, eu apenas troquei os rituais da aldeia pelos rituais da igreja, ele explica, seus olhos profundos refletindo a sabedoria acumulada. Continuava vivendo para mim mesmo, só que agora com uma roupagem cristã. Mas o Espírito Santo não se contenta em ser um adereço em nossa vida. Ele quer ser o rio que flui através de nós. Quando finalmente me rendi completamente, foi como se o rio Amazonas começasse a fluir através de mim, poderoso, imparável, levando vida por onde passa. Hoje, Raoni lidera um movimento de plantação de igrejas nas comunidades ribeirinhas, levando não apenas o Evangelho, mas também projetos de desenvolvimento sustentável, educação e saúde. Quando você vive além de si mesmo através do poder do Espírito Santo, ele diz, você se torna a resposta para perguntas que as pessoas nem sabiam que tinham. Esta capacidade de viver além de si mesmo não é reservada para supercristãos ou líderes religiosos. Em São Paulo, na agitada Avenida Paulista, trabalha Cláudia, uma executiva de 38 anos que descobriu como o Espírito Santo pode transformar até mesmo o ambiente corporativo mais secular. Eu era a típica workaholic, ela confessa durante uma pausa para o almoço. Chegava a primeira, saía a última, pisava em quem fosse necessário para subir na carreira. Então, em um retiro da igreja, tive uma experiência profunda com o Espírito Santo. Não foi algo emocional ou místico, foi como se véus caíssem dos meus olhos e eu visse as pessoas ao meu redor pela primeira vez. Não como degraus para meu sucesso, mas como seres humanos amados por Deus. A transformação de Cláudia foi tão notável que seus colegas começaram a perguntar o que havia acontecido. Eu não virei uma santa de um dia para o outro, ela esclarece rindo. Mas o Espírito Santo começou a me mostrar oportunidades de servir em vez de ser servida. Comecei a mentorear estagiários sem esperar nada em troca, a ouvir verdadeiramente os problemas dos colegas, a usar minha posição para promover justiça e não apenas lucro. O mais surpreendente? Sua carreira floresceu como nunca. Quando parei de viver para mim mesma, paradoxalmente me tornei muito mais eficaz. As pessoas confiam em mim, querem trabalhar comigo, buscam minha liderança. Não porque eu seja extraordinária, mas porque o Espírito Santo flui através de mim de formas que eu nem sempre percebo. Esta verdade que Cláudia descobriu está alinhada com o ensinamento de Jesus em João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O texto grego usa a palavra koilia, que significa literalmente barriga ou entranhas, o centro mais profundo do nosso ser. O Espírito Santo não opera na periferia de nossa vida, mas do centro para fora, transformando-nos de dentro para fora. No sertão de Pernambuco, onde a seca castiga a terra e testa a fé, vive seu Joaquim, 73 anos, que há décadas perfura poços artesianos. Mas há 10 anos, após ser cheio do Espírito Santo em uma cruzada evangelística, sua vida tomou uma dimensão profética. Antes, eu perfurava poços por dinheiro, ele conta, seu rosto marcado pelo sol contando histórias de décadas de trabalho duro. Cobrava o que podia, lucrava o que conseguia. Mas o Espírito Santo mudou meu coração. Comecei a ver que cada poço era uma oportunidade de levar vida, literal e espiritualmente. Passei a perfurar poços de graça para comunidades pobres, e enquanto perfuro, oro e evangelizo. O ministério único de seu Joaquim já levou água e salvação para dezenas de comunidades. Quando você vive além de si mesmo, ele filosofa, Deus multiplica o pouco que você tem. É como os pães e peixes, nas mãos do Mestre, o pouco se torna muito. Mas viver além de si mesmo através do poder do Espírito Santo não é sempre fácil ou romântico. Muitas vezes, significa morte diária para o ego, escolhas difíceis, e nadar contra a corrente de uma sociedade obcecada com autopromoção. Em Recife, Patrícia, uma influenciadora digital com 500 mil de seguidores, enfrentou essa realidade de forma dolorosa. Minha vida era uma performance constante, ela admite. Cada momento era calculado para gerar likes, cada experiência era filtrada através da lente de como ficaria no Instagram. Eu não vivia, eu performava a vida. O ponto de virada veio durante a pandemia. Isolada em casa, sem plateia, entrei em colapso. Quem era eu sem os olhares dos outros?
Foi então que redescobri a fé da minha infância, mas desta vez não como religião, mas como encontro real com o Espírito Santo. Patrícia começou a usar sua plataforma de forma diferente. Em vez de autopromoção, começou a promover causas sociais, compartilhar testemunhos de fé, usar sua influência para o reino. Perdi 200.000 seguidores nos primeiros 3 meses, ela conta. Mas ganhei algo que nenhum número de seguidores pode dar: propósito real, paz verdadeira, alegria que não depende de validação externa. Esta coragem de Patrícia de morrer para si mesma em público inspirou milhares. Mensagens começaram a chegar de jovens dizendo que sua transparência os havia libertado da tirania das redes sociais. Quando o Espírito Santo vive através de você, ela reflete, sua vida se torna uma mensagem, não uma marca. Em Belém do Pará, na confluência de rios que parecem mares, vive Dona Socorro, 58 anos, que há 20 anos acolhe crianças abandonadas em sua casa simples de 3 cômodos. Ela já cuidou de mais de 100 crianças ao longo dos anos, muitas delas bebês deixados em lixeiras ou portas de igreja. As pessoas me perguntam como consigo, ela diz enquanto nina um bebê de 3 meses encontrado numa caixa de papelão. A verdade é que eu não consigo. É o Espírito Santo que consegue através de mim. Cada vez que penso que não tenho mais amor para dar, mais paciência para exercer, mais recursos para compartilhar, ele me surpreende. É como se eu fosse um cano, a água não é minha, eu só deixo passar. A casa de Dona Socorro é um milagre ambulante. Sem apoio governamental consistente, sem grandes doadores, ela sobrevive do que ela chama de economia do espírito, provisões que chegam exatamente quando necessário, sempre suficientes, nunca sobrando, como o maná no deserto. Viver além de si mesmo não significa viver sem si mesmo, ela esclarece com sabedoria. Eu ainda sou Socorro, com minhas fraquezas, meus limites, meus dias ruins. Mas agora Socorro é habitada pelo Espírito Santo, e ele faz através de mim o que eu nunca poderia fazer sozinha. Esta distinção é crucial. Viver além de si mesmo através do poder do Espírito Santo não é anulação da personalidade ou negação da individualidade. É a realização plena do propósito para o qual fomos criados, sermos imagem e semelhança de Deus, que é amor em essência e cuja natureza é dar-se. No Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, esta verdade é vivida de forma extraordinária por Giovanni, um empresário italiano que imigrou para o Brasil há 30 anos. Dono de uma vinícola de sucesso, ele teve um encontro radical com o Espírito Santo aos 50 anos que revolucionou não apenas sua vida pessoal, mas seu modelo de negócios. Eu operava minha empresa como todos, maximizar lucros, minimizar custos, competir agressivamente, ele explica enquanto caminha entre as videiras. Mas o Espírito Santo me mostrou que eu poderia usar minha empresa como instrumento do reino. Comecei a implementar o que chamo de economia do espírito, salários justos acima da média do mercado, participação nos lucros para todos os funcionários, 10% do lucro líquido para projetos sociais. Os consultores disseram que ele quebraria em 2 anos. 10 anos depois, a empresa triplicou de tamanho. Quando você alinha sua vida e seus negócios com os princípios do reino, opera sob bênçãos que a economia tradicional não consegue explicar, Giovanni testemunha. Mas talvez o aspecto mais desafiador de viver além de si mesmo seja lidar com o sofrimento e a injustiça. Como o Espírito Santo nos capacita a transcender nossa tendência natural de autopreservação quando confrontados com dor e perda? Esta pergunta encontra resposta poderosa na vida de Ana Carolina, uma promotora de justiça de Fortaleza que perdeu o marido, também promotor, assassinado por denunciar uma rede de corrupção. Nos primeiros meses após sua morte, eu era pura raiva e sede de vingança, ela confessa, lágrimas ainda brotando ao lembrar. Planejava usar todo o meu conhecimento jurídico para destruir os responsáveis. Mas em uma madrugada de insônia e desespero, Ana clamou ao Espírito Santo. Não foi uma experiência mística dramática, ela explica. Foi mais como um degelo gradual do meu coração congelado pelo ódio. O Espírito Santo começou a me mostrar que minha sede de vingança estava me destruindo, não os criminosos. E mais, que eu poderia honrar a memória do meu marido não através da vingança, mas continuando seu trabalho com ainda mais determinação. Hoje, Ana lidera uma força-tarefa anticorrupção e uma ONG que oferece proteção para denunciantes. Não perdoei porque sou boa, ela esclarece.
Perdoei porque o Espírito Santo me deu poder para fazer o que era humanamente impossível. E esse perdão me libertou para viver além da minha dor, transformando-a em propósito. Em João 14, 16 a 17, Jesus promete o Espírito Santo como Paracletos, palavra grega que significa consolador, advogado, ajudador, aquele que vem ao lado. Não é um poder impessoal, mas uma pessoa divina que habita em nós, capacitando-nos para o impossível. Voltando a Marcos, o executivo que encontramos no início desta história contemplando o vazio de sua vida durante o carnaval. Naquela noite, em desespero, ele fez algo que não fazia há décadas: orou. Não uma oração religiosa formal, mas um clamor honesto: Deus, se você existe, eu não aguento mais viver só para mim mesmo. Me ajude. O que aconteceu nas semanas seguintes foi uma jornada de descoberta e transformação. Marcos começou a frequentar uma igreja, não por obrigação, mas por fome e espiritualismo. Em uma noite de oração, experimentou o batismo no Espírito Santo. Foi como se eu respirasse pela primeira vez, ele descreve. Toda a minha vida eu havia sufocado em mim mesmo, e de repente havia espaço, havia ar, havia vida fluindo através de mim. A mudança foi radicalismo. Marcos transformou sua empresa de tecnologia em uma empresa social, desenvolvendo aplicativos gratuitos para ONGs e projetos educacionais para comunidades carentes. Perdi alguns investidores que só se importavam com lucro máximo, ele admite. Mas ganhei algo infinitamente mais valioso: a alegria de ver meus talentos sendo usados para transformar vidas. Hoje, 3 anos depois daquela noite de carnaval, Marcos lidera também um ministério para executivos e empresários, ajudando-os a descobrir como viver além de si mesmos em ambientes corporativos. O mundo dos negócios precisa desesperadamente de pessoas cheias do Espírito Santo, ele afirma. Pessoas que não operam por ganância ou ego, mas como canais de justiça, criatividade e compaixão divinas. A jornada de viver além de si mesmo através do poder do Espírito Santo não é uma destinação, mas um processo contínuo. Como Paulo escreveu aos Efésios, sejam cheios do Espírito. No grego, o tempo verbal indica a ação contínua, continuem sendo cheios. É um enchimento diário, uma rendição constante, uma morte e ressurreição perpétuas. Em um quilombo remanescente no interior da Bahia, Mãe Zeferina, uma anciã de 89 anos que se converteu aos 70, resume décadas de sabedoria: meu filho, viver no Espírito é como remar no rio. Se você parar de remar, a correnteza te leva de volta. Mas quando você ema com o Espírito, não é sua força, é a força do rio que te carrega. Você ainda ema, mas não é você que faz o trabalho pesado. Esta metáfora captura belamente a sinergia entre esforço humano e poder divino. Não somos marionetes passivos nem heróis autossuficientes. Somos colaboradores com Deus, vasos de barro contendo tesouro infinito, feitas criaturas habitadas pelo Criador onipotente. À medida que contemplamos estas histórias de vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, surge uma pergunta inevitável: como começar? Como sair de uma vida autocentrada para uma vida centrada no Espírito? Primeiro, é preciso reconhecer a falência do projeto de autossuficiência. Como disse Jesus, sem mim vocês não podem fazer nada. João 15:5. Não é que não possamos fazer nada literalmente, podemos construir impérios, acumular fortunas, conquistar fama. Mas nada disso tem valor eterno ou satisfação duradoura sem a conexão com a videira verdadeira. Segundo, é necessário um ato de rendição consciente. Não uma rendição derrotista, mas uma entrega confiante, como uma criança que pula nos braços do Pai. É dizer, como Jesus no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Terceiro, buscar ativamente o enchimento do Espírito Santo. Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Lucas 11:13. É uma promessa: pedir e receber. Quarto, cultivar sensibilidade à voz e direção do Espírito. Isso vem através de disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, comunhão com outros crentes. O Espírito Santo fala, mas precisamos aprender a ouvir. Quinto, obedecer prontamente aos impulsos do Espírito. Cada ato de obediência aumenta nossa sensibilidade e espiritualismo, cada desobediência a diminui. É um músculo espiritual que se fortalece com o uso.
Por fim, é crucial entender que viver além de si mesmo através do poder do Espírito Santo não é uma fuga da humanidade, mas sua realização plena. C.S. Lewis escreveu: quanto mais deixamos Deus tomar conta de nós, mais verdadeiramente nós mesmos nos tornamos, porque Ele nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que você e eu pretendíamos ser. Querido leitor, ao chegarmos ao fim desta reflexão, o convite permanece aberto diante de você. Não é um convite para uma religiosidade morta ou um moralismo sufocante. É um convite para a aventura máxima, viver além dos limites sufocantes do ego, experimentar o poder que ressuscitou Cristo dos mortos operando em e através de você. Imagine uma vida onde seus talentos servem a propósitos eternos. Onde suas fraquezas se tornam vitrine para o poder divino. Onde seu trabalho, seja qual for, torna-se ministério. Onde cada relacionamento é uma oportunidade de canalizar o amor de Deus. Onde mesmo o sofrimento tem significado porque é compartilhado com Cristo e usado para consolar outros. Esta não é fantasia religiosa. É a realidade vivida por milhões ao redor do mundo e através da história. De pescadores galileus a executivos paulistas, de donas de casa a presidentes, pessoas comuns têm descoberto o segredo de viver além de si mesmas através do poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, que capacitou profetas e reis, que gerou Jesus no ventre de Maria, que ressuscitou Cristo dos mortos, que transformou pescadores medrosos em apóstolos corajosos, este mesmo Espírito está disponível para você, agora, hoje. Não espere ser perfeito. Não espere entender tudo. Não espere sentir-se pronto. Apenas abra seu coração e diga: Espírito Santo, vem. Toma conta de mim. Vive através de mim. Faça em mim e através de mim o que eu nunca poderia fazer sozinho. E então, prepare-se. Porque quando o Espírito Santo assume o controle, a vida nunca mais é a mesma. Não será sempre fácil, mas será sempre significativa. Não será sempre confortável, mas será sempre aventurosa. Não será sempre compreensível, mas será sempre miraculosa. Que você possa, como os milhares de brasileiros cujas histórias ecoam nestas páginas, descobrir a alegria indescritível de viver além de si mesmo. Que o Espírito Santo flua através de você como rios de água viva, levando esperança aos desesperados, cura aos feridos, justiça aos oprimidos, amor aos não amados. Porque no final, quando estivermos diante do trono de Deus, não seremos julgados pelo que acumulamos para nós mesmos, mas pelo que permitimos que fluísse através de nós para outros. E aqueles que viveram além de si mesmos através do poder do Espírito Santo ouvirão as palavras mais doces que ouvidos humanos podem escutar: muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Que assim seja em sua vida. Que o Espírito Santo quebre as barreiras do seu ego e flua através de você como um rio poderoso, transformando não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. Vem, Espírito Santo. Vem e vive através de nós. Amém.